Muito bem. Chegamos aqui em mais uma aula, né, do nosso curso Gramática em Cáptica. Vou aqui aumentar um pouco a luz. E hoje vamos trabalhar aí uma questão bem importante, porque vamos abordar a questão dos números, né? É impossível trabalharmos na questão da gramática do português sem lidar com os números, isto é, vamos usar aqui o termo a matemática, né? Não vamos aqui necessariamente trabalhar matemática, mas é impossível a gente olhar para a realidade sem os números. Então, o português possui aí classes gramaticais, e essas classes gramaticais reverberam numerologia, reverbera números. Então, já trabalhamos substantivo, artigo, adjetivo, pronome, e hoje uma das classes gramaticais que eu quero trabalhar é justamente a classe numeral, que também sofre flexão de gênero, número e grau. Então a gente vai ver isso, né? Gênero, número e grau. Masculino, feminino, singular, plural, diminutivo, aumentativo. Então, quando observamos a nossa linguagem, quando observamos a realidade linguisticamente, teremos que trabalhar a questão da numerologia, ou como coloca os gramáticos, né, da língua portuguesa, temos que trabalhar o numeral. Então vamos lá adentrar essa questão. Veja, eu sou um cristão de tradição neopitagórica. Como assim neopitagórica, Anderson? Veja, o pitagorismo foi uma corrente aí filosófica e religiosa bem interessante. Pitágoras ele teve acesso à matemática do Egito, trouxe para a Grécia isso, bem interessante isso, né? A gente não pode esquecer desse fator preeminente historicamente falando, ou seja, a Grécia ela possui uma polifonia bem interessante de influência de outras culturas, em especial epistemicamente, ou seja, teoreticamente, né? Há uma influência no campo da matemática dos egípcios sobre os gregos, e isso é bem proeminente. Então a gente não pode trabalhar a episteme grega sem essas influências, ou seja, eles não tiraram de forma monolítica as suas ideias. Então, houve influência. Por exemplo, fazendo aí uma analogia, os persas, quando os judeus foram levados em cativo, os persas ajudaram, vamos dizer assim, né, os judeus a se desprenderem da cultura mesopotâmica. E quando a gente analisa essa correlação judeus babilônicos, judeus persas, a gente vê uma co-influência ali, até teologicamente falando. Isso tira o peso revelacional das escrituras. Ah, a Bíblia é uma mentira porque teve influência de... Não. Só a gente trabalhar, por exemplo, o conceito de graça comum. Deus pode muito bem usar outras culturas para demonstrar verdades teologais que se tornam explícitas na cultura judaica cristã, especialmente no Antigo e Novo Testamento. Então não é um erro, como alguns ateus ou alguns, por exemplo, desigrejados colocam. Isso aqui que a Bíblia diz já tinha lá na cultura, tal, então a Bíblia está copiando, então é um plágio. Já vi muita gente fazendo isso. Isso é um erro, isso é um erro. Dizer que a Bíblia é uma mentira só porque cita outras coisas de outras culturas. A gente observa a cosmogonia judaica, por exemplo, o dilúvio reverbera em outras tradições religiosas ou míticas da antiguidade. Isso faz com que o dilúvio ou a narrativa ali de Gênesis sobre o dilúvio esteja errada? Não. Muito pelo contrário. Aqui dá até um embasamento para a gente dizer, ó, não foi somente os judeus, mas outras tradições religiosas da antiguidade também trabalharam essa questão do dilúvio, por exemplo. Então, fazendo essa analogia, né, que a gente encontra no Antigo Testamento e influências de outras culturas, de outras religiões, de outras míticas, de outras narrativas figurativas sobre o judaísmo, a gente vai encontrar também essa analogia com
os gregos possuindo uma co-influência dos egípcios no campo matemático, no campo dos números, né? Então isso é bem interessante. Isso tira o peso. Ah, então os egípcios copiaram, ou melhor, os gregos copiaram os egípcios. Não, não caia nessa, não caia nessa, não caia nessa. Esse não é o ponto, né? Esse não é o ponto. Dito isso, Pitágoras, ele foi um grande filósofo e ele trabalhou justamente na questão religiosa, mítica e na filosofia. A filosofia pitagórica é bem interessante que ela vai trabalhar as questões dos números. E tem, eu já falei um pouco dessa questão aqui, tem o sistema metafísico, ontológico do pitagorismo, que é bem interessante, que eu faço uso, que é aquilo que eles vão chamar de década sagrada, as 10 leis, né, sagradas, e vai trabalhar também, né, no Uno, o Uno como ser supremo, que é bem parecido com o que a teologia católica e a teologia protestante vai chamar de Deus. Eu não vejo uma dessemelhança, da mesma forma que a escolástica, em especial ali dentro do tomismo, né? Da mesma forma que eles fizeram uso da filosofia aristotélica, eu acho que aristotélica, né? Eu acho que também temos que fazer uso do pitagorismo dentro de um aspecto teologal, né? Então isso é bem interessante, bem interessante. Então, trabalhar os números é muito importante. E no pitagorismo, os números têm uma ênfase tão forte que são princípios ontológicos, princípios que estruturam o ser, que ser, o ser criado. Isso é você lembrar de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Bereshit bara Elohim et hash-hamayim et haret, ou seja, no princípio criou Deus. Criou o quê? Criou coisas, criou entes, criou propriedades coisificadas, substancialidades, coisas que existem que a gente nomina, adjetiva, ou seja, nomina de modo substantivo e nomina de modo substantivo e também usa aí os adjetivos, usa pronomes. Então, essa realidade que a gente observa, ela possui essas características e uma delas justamente é a característica numeral. Eu coloquei duas frases, um de um discípulo do Pitágoras. Há aí um debate se Pitágoras existiu ou não. Eu acredito que esse debate não tem nenhuma relevância, mas alguns dizem que ele é apenas uma figura mítica, que ele não existiu, né? Foi inventado pelos pitagóricos. Eu acredito que ele existiu, eu acredito na figura histórica de Pitágoras, acredito que ele desenvolveu uma escola esotérica aqui com S, no sentido de ser oculto, né? É tanto que quando um discípulo dentro da escola pitagórica falava alguma doutrina para outra pessoa de modo externo, ele era enterrado morto-vivo, morto-vivo literalmente. Ou seja, fazia até uma cerimônia de velório para o indivíduo que falava doutrinas que era para ser pronunciada apenas no sistema oculto da religião ali pitagórica, né? Então havia ali um esoterismo bem interessante. Então, existem dois aspectos do esoterismo, né? Aquele que é mais intenso, oculto, e aquele que é mais extenso, que tende para fora. São as doutrinas tendendo para dentro, as doutrinas tendendo para fora. Exotérico, esotérico. Exotérico com X demonstra justamente esse tender para fora. Esotérico com S demonstra justamente esse tender para dentro. Um ocultismo, né? Então, dito isso, Filolau, ele tem uma frase bem interessante, né? Ele diz: todas as coisas se tornam conhecidas pelos números. Isso é fato. Eu sou um neopitagórico, isto é, eu sou um discípulo aí, filosoficamente, do filósofo brasileiro Mário Ferreira dos Santos, e o Mário Ferreira dos Santos era um pitagórico, tomista, cosmonômico não, né? Cosmonômico, eu sou cosmonômico de tradição reformada calvinística doiverdiana. Então, o Mário Ferreira dos Santos era um pitagórico, trabalhava também ali nas tradições
escolásticas. O escolasticismo não é só tomismo. Por exemplo, ele bebia muito do Soares, bebia muito do Duns Scott, bebia muito do São Tomás de Aquino, bebia dessa tradição. Consequentemente, ele tinha que beber do aristotelismo, né? Que não tem como trabalhar o escolasticismo ali no período medieval sem a filosofia aristotélica. Eu, por exemplo, também sou muito influenciado pelo Aristóteles. Aristóteles é essencial, por exemplo, naquilo que eu chamo aí de filosofia quadrante, né? Então, Filolau está corretíssimo. Todas as coisas se tornam conhecidas pelos nomes. A gente vai observar do porquê ele está correto. A segunda frase é do Pitágoras, do próprio Pitágoras. É claro que alguns vão dizer, ele não falou isso, é apenas uma atribuição de terceiro sobre ele. A gente pode dizer isso, mas provavelmente foi ele que disse. Se ele não disse, também não tem nenhuma preocupação sobre essa questão. Olha o que ele diz, o princípio do número é o princípio do ser. Entenda-se aqui como ente. O que é ente? Aquilo que existe coisificadamente. Existem os entes coisificados e os entes abstratos. Entende? Quando eu falo estou triste, a tristeza é um ente abstrato. A gente sabe que a tristeza existe, mas não existe como este copo de plástico, que é um artefato cultural. Entende? Então existem aí os entes inanimados, coisificados, e os entes, vamos dizer, abstratos. Então, quando eu falo que eu estou triste, eu posso perceber a tristeza em níveis. E quando eu falo de níveis, eu falo de numerologia. Quando eu digo eu estou muito triste, ao usar o termo muito, eu já estou quantificando. Mesmo que seja uma quantificação abstrata, não necessariamente eu estou 10%, 20% mais triste, mas ao dizer estou muito triste, estou mais ou menos triste, estou pouco triste, eu tenho que usar uma analogia na dimensão quantitativa, ou seja, na dimensão numérica. Então, de fato, o princípio do número é o princípio do ser, isto é, o princípio do ente. Ente-ser possui semelhança. Há uma diferenciação, não vou trabalhar isso aqui agora, mas há uma diferença entre ser e ente. Quando eu digo esse copo de plástico, eu estou trabalhando no ente. Esse copo de plástico possui uma estrutura essencial, ou seja, possui um ser ontologicamente neste ente. Então são quase que sinônimos, mas há uma separação filosoficamente falando, metafísica. Ou seja, eu posso driblar o ente e perceber o ser desse copo, as estruturas ontológicas, metafísicas por trás desse copo. Então há essa diferenciação, né? Então vamos lá. O fluir numeral. Veja, eu coloquei algumas informações sobre o número, né? O que é um número? É uma palavra do português, né? Número, e possui toda uma raiz. Eu coloquei algumas informações para a gente trabalhar em cima disso. Então, número vem de números, do latim. Número vem de números, do latim, né? No grego, temos o termo nomos. Nomos é o mesmo que lei, traduzido para o português, né? Claro. Mesmo que lei, que norma, regra, ordem. Então, quando eu digo número, eu estou trabalhando legislativamente, normativamente, de modo regrado, uma ordenação. Nomos, que significa lei, norma, regra, ordem, analoga-se, de modo simbólico, com uma outra palavra em grego, aritmos. Aritmos vem do termo ritmos, ou ritmos, que significa ritmos. O prefixo ri traz um radical que se denomina ren, ou rel, do verbo ren. Ren significa fluir. Então, quando a gente trabalha o número no aspecto de fluição. O que é o fluir? É um movimento, é um desvelar. E o número é isso. Então, quando a gente olha para a realidade está se desvelando, ou seja, está fluindo. E veja aí o sistema ontológico que eu falei, né? Quando eu olho para este copo, eu digo copo na primeira, né?
Como assim na primeira? Na informação imediata. Há um filósofo, Edmund Husserl, que trabalhou aí na fenomenologia, que ele dizia que temos que voltar às coisas mesmas e dizê-la na primeira. Então, quando você olha isso aqui, você já abstrai e diz, isso é um copo de plástico. Essa informação está correta? Está correta, é uma informação ordinária, ou seja, uma informação comum. O que o filósofo faz? O filósofo vai dizer, sim, isso é um copo de plástico, porém esse copo de plástico possui uma estrutura essencial, ou seja, o ser. Quais são essas estruturas essenciais? Esse copo possui uma dimensão numérica, espacial, cinemática, física, biológica, psicológica, lógica, tecnológica e assim sucessivamente, como você está vendo aí. Então, quando eu olho para o copo, qual é a primeira dimensão que aparece? Claro, a primeira dimensão é a substância do copo. Lembra de Aristóteles? Aristóteles, nas categorias, qual é o primeiro ponto que ele trabalha ao olhar para a realidade? Substância, ou Z, aquilo que é. E o que é isso aqui? Isso aqui é um copo, não é isso? Então, o primeiro aspecto é eu me ater à realidade. Quando eu me atenho à realidade, eu nomino as coisas. Então veja, na fenomenologia do Husserl, ele vai dizer que existem dois conceitos elementares. Há um conceito que ele chama o conceito de noesis e o conceito de noema. Me explique isso, Anderson. O que é a noesis? A noesis é o ato de eu perceber. Observe que quando eu trabalhei lá no quadrante, né, existe 4 princípios. O primeiro princípio é o seu ponto divinatório, sua divindade. Todo ser humano tem um Deus. Para ficar bem explícito o que eu quero dizer aqui. Segundo ponto, o eu. Todo ser humano tem a si próprio. Terceiro princípio, a realidade, aquilo que se estende aí fora. Isso que você está observando aí ao seu redor. É a realidade. E existe o seu semelhante, o outro. Então veja, quando o Husserl usa o termo noesis, ele está trabalhando naquilo que ele chama de intencionalidade, ou seja, a minha consciência intencional. É aquilo que o filósofo alemão Immanuel Kant vai chamar de fenômeno. O que é o fenômeno? É o eu que percebe a realidade aí. Então existe a noesis e a noema. A noema é a coisa em si. Então, aqui, ó. Ver se eu consigo colocar aqui. Veja, eu estou olhando para onde? Para o copo. Então, noesis é o eu da percepção. Veja, eu estou balançando a cabeça aqui. É o eu que olha, é o eu que observa, tem intencionalidade. Noema é a coisa em si. Aquilo que Immanuel Kant vai chamar de noumenal. Para Kant, aqui não vou trabalhar isso, há uma divergência, porque somos cristãos, né, e acreditamos em Deus, aqui a realidade é significada por causa de Deus, mas para Kant eu não tenho acesso à essência, à coisa em si mesma. O que eu tenho acesso é apenas à percepção. Não é que Kant nega que a realidade não exista. Não é isso. Ele está dizendo, não, eu sempre vou ser driblado pela minha dimensão subjetiva ao olhar para esse copo. Eu não tenho acesso à coisa em si. Eu tenho acesso àquilo que eu estou percebendo. Então veja, esse copo é a realidade. Então lembra do quadrante? Existe o eu e a realidade. O eu é o eu da intencionalidade, é o que Husserl vai chamar de noesis. O copo é a realidade externa. Em latim, há uma expressão que os filósofos católicos medievais usavam, que era extra mentibus, está além da mente, que existe aí. E nós estamos olhando para esses objetos e dando significado a esses objetos. Anderson, como eu sei que o que eu estou observando agora é o mesmo que o outro está observando? Essa é uma questão bem interessante, tanto na epistemologia, que é a teoria do conhecimento, né, quanto na metafísica. Eu sei que você está observando o mesmo objeto que eu estou observando, justamente porque existe uma dimensão estruturante, isto é, existe uma dimensão ontológica que Deus criou para estruturar leis neste copo. Quais são essas leis? A gente tem essas aí que você está vendo ao lado aí no slide, tá entendendo? Então, quando você observa a realidade desse copo, a primeira dimensão que aparece é a dimensão numeral. Veja, nesse sistema ontológico que você está vendo aí, a primeira dimensão é o aspecto numérico. Veja, aspecto numérico possui uma quantidade discreta cardinal, ordinal, vulgar. Eu vou explicar justamente isso aqui, o que é cardinal e o que é ordinal. Isso aqui é uma definição que vem da gramática.
Lidar com numeral aqui é muito importante. Então eu vejo muitos gramáticos trabalhando numeral e sendo muito simplista. Por isso que a filosofia é importante. Estudar gramática com a percepção filosófica é muito importante para a gente ir além de um tecnicismo gramático, né? Então, veja, o número, ele se analoga. Como assim se analoga, Anderson? Por exemplo, quando eu digo o espaço possui determinado tamanho, o que ele está fazendo? Ele está se analogando no número. Veja, eu isolo aqui, eu vou usar aqui uma setinha. Veja, o número se isola. O número se isola. Mas não tem como trabalhar a dimensão numérica sem as outras dimensões da realidade criacional. Para você entender isso aqui, Anderson, eu não estou entendendo nada, isso é filosofia. Só é você entender que cada dimensão, numérico, espacial, cinemático ou movimento, né, físico, como leis que Deus criou para estruturar. Só lembra você lembrar de Gênesis. Quando Deus criou isso, o copo, por exemplo, vamos usar esse exemplo, né? Que claro que o homem criou, mas os artefatos que o homem precisou tirar da natureza para criar esse copo é a criação de Deus, né? Então é só você voltar ao primeiro motor imóvel, né? Aquele movimento aristotélico. Você não pode ficar em um argumento ad infinito. Você tem que voltar ao primeiro motor imóvel, aquele que não é movido, mas move tudo. É a questão até lógica, né? O que Aristóteles prova. A gente leva os católicos, né? Em especial os filósofos católicos, trabalha isso para provar, por exemplo, a existência de Deus, né? Eu não concordo com a ideia de Deus existe, mas eu não vou entrar nessa temática aqui, né? Mas vamos lá. Então, dimensão numérica. Quando eu digo eu estou me movimentando. Vou usar um exemplo ordinário. Acabei de chegar aqui no meu trabalho, subi na moto. O que eu fiz ao me movimentar? Eu saí de um local, ou seja, de um espaço, veja aí, segundo o aspecto da realidade, e me movimentei. Para me movimentar, o que eu fiz? Eu tive que sair de um local e ir para outro local. E o que aconteceu ali? Houve uma distância. Distância o quê? Quantitativa. Então eu não posso trabalhar o número isolado dos outros aspectos. Por exemplo, a dimensão física, ela dança com a dimensão numérica. A dimensão biológica dança com a dimensão numérica. A dimensão psicológica dança com a dimensão numérica. A dimensão lógica, por exemplo, o arcabouço das ciências. Quando você olha para uma determinada ciência, essa determinada ciência possui todo um arcabouço quantitativo de informações que foram construídas com o tempo. Você olha para a física há 200 anos atrás e olha para a física hoje, você vê que há toda uma quantificação de argumentos, de conclusões científicas no campo da física que dá todo um arcabouço para aquela ciência. Para isso acontecer, teve que ter uma dimensão numeral, ou seja, uma crescente. Lidar com crescente é lidar com a dimensão quantitativa. Tá entendendo? Então eu coloquei aí, né? Do grego, nós vamos encontrar o termo nomos, que significa ritmos, rein, tem um radical, rein, vem de rit, rein, ou rel, onde encontramos um verbo desse radical que é o fluir. Então, o número flui. O número flui. Fluir fala justamente isso, de dançar. Só é você lembrar da Trindade. A realidade, gente, ela é trinitariana. A criação de Deus, ela é trinitariana. O que a Trindade é? A Trindade é uma dança. É o Pai amando o Filho e o Espírito numa dança hipostática. É o Filho amando o Pai e o Espírito numa dança hipostática. É o Espírito amando o Filho e o Pai numa dança hipostática. Por exemplo, Antigo Testamento. Quando você observa o Antigo Testamento, o atuar ali, de modo evidente, era Deus. Mas quando Deus está atuando, significa que o Filho e o Espírito também estão atuando. Quando o Filho estava atuando, o Pai e o Espírito também estavam atuando. Quando o Espírito está atuando, o Filho e o Pai também estão atuando. Então há uma dança, porque Deus é um. Deus é um. A gente não somos, né, melhor dizendo, não somos politeístas, somos monoteístas. Então existe todo um dançar.
da Trindade. E isso também reverbera na realidade. Então, quando eu digo número, o número não se isola, o número dança, assim como a Trindade dança. O número dança com todas as dimensões da realidade, inclusive com a dimensão linguística, que é onde a gente está trabalhando. Qual é a dimensão linguística, Anderson? Vamos lá novamente, usar a setinha aqui, a seta, né? A dimensão linguística é justamente essa, que é a 10ª dimensão da realidade temporal, que vai lidar com a linguagem simbólica. Nós estamos aqui usando uma linguagem. Lembra lá, quando a gente trabalha a linguagem, existe aí o emissor, a mensagem, o destinatário, vai haver o canal, vai haver o referente. Muito importante. Então, o número flui. Flui ao ponto de se coadunar com a linguagem. Então, quando eu uso número, eu uso número também na linguagem. É por isso que eu vou sair, é por isso que quando a gente vai na gramática e vê as classes gramaticais, a gente observa que linguisticamente temos que trabalhar aí na 5ª dimensão dessa década gramatical, né? Ou seja, desses 10 princípios, que é justamente o numeral. Por que temos que estudar o numeral? Justamente por causa dessa dimensão ontológica do número possuindo todo um dançar com todas as dimensões, inclusive com a 10ª dimensão. Então, a primeira dimensão numérica, a 10ª dimensão linguística, elas se coadunam, elas dançam, elas se abraçam, elas se beijam, sim. Por isso que eu estou trabalhando aqui o termo fluir. O número flui com a linguística. E isso fica auto-evidente quando a gente estuda gramática, tá entendendo? Então veja como é importante estudar filosofia, para além de uma questão tecnicista, né? Então vamos lá. Você entendeu essa questão do número em analogia, ou seja, no dançar com a linguística? Se sim, aqui você começa a compreender o que é de fato o numeral dentro daquilo que os gramáticos trabalham, né? Então vamos lá. O numeral possui aí 5 características, 5 aspectos de dimensão quantitativa. Dimensão quantitativa. Como assim quantitativa? Primeiro, segundo, terceiro, 1, 2, 3, meio, terço, quarto, dobro, triplo, quádruplo, dezena, centena, dúzia. Nesse sentido. Então vamos lá. Quando eu estou usando os termos crescente ou decrescente, né? Porque eu posso falar 3, 2, 1. Eu estou usando esses termos numa dimensão que a gramática vai chamar de cardinais. O grande problema, por exemplo, das pessoas que vão estudar matemática é não dominar a linguagem. Veja, você quer aprender matemática? Se você querer aprender matemática, você tem que dominar a linguagem. Tem um livro que eu até usei aqui como fonte, né, que é o do Napoleão Mendes de Almeida. Eu não me recordo das formas minuciosas que estão ali no prefácio do livro, mas Napoleão Mendes de Almeida escreveu um livro sobre o latim, e aprendeu o latim, né, melhor dizendo. E nesse livro ele coloca um prefácio bem interessante. Determinados professores, se eu não me recordo, não sei se foi dos Estados Unidos, vieram para o Brasil para ensinar, professores de matemática ou física, se eu não me engano, mas foi dessas áreas duras, dessas ciências duras, né? Eu acho que foi de matemática, eu posso estar errado, ou foi das ciências duras. E eles vieram para o Brasil e perceberam que os alunos não sabiam matemática. Aí o que eles fizeram? Para resumir, eles perguntaram como estava o ensino da linguagem. Sabe o que eles disseram? A primeira coisa que os alunos têm que fazer é linguagem. É estudar o latim, o português. Sem isso não tem como aprender matemática. Então esse é o grande problema no Brasil. É a galera estudando matemática e não se interessa por literatura. É a galera estudando matemática, física, e não se interessa pela linguagem. Não adianta de nada. Ah, eu memorizei, não adianta de nada. Sinto muito lhe dizer. Não adianta de nada.
Por isso que eu trabalhei lá a partir do Olavo de Carvalho as 12 letraduras. Dura lex sed lex. A lei é dura, mas é lei. E a primeira lei é justamente o quê? Dominar a linguagem. Então você precisa dominar a linguagem. Para aprender qualquer coisa. Qualquer coisa. E esses professores disseram, não, esses alunos têm que estudar português, latim, para depois vai aprender matemática, física. Não querem aprender, não querem dominar a linguagem. Os professores odeiam, os professores de hoje, odeiam ler. Não, é cansativo. A média, eu não me recordo, mas um tempo atrás eu vi, a média de livros que os professores leem por ano é pouquíssimo, é muito baixo. Então existe aí problemas a nível do professor, de quem ensina, a nível do aluno, a nível familiar, a nível do governo estatal. Aí junta tudo isso. Existem fatores culturais, uma cultura da devassidão, uma cultura que enfatiza apenas o orgasmo, a sensação. Essa é a grande verdade. Parece que o problema é do imaginário. Então, escutem uma música popular nas favelas, por exemplo, funk. A grande questão é o imaginário. Qual é a mensagem que a maioria desses funks estão passando? Que as pessoas da favela o tempo todo apenas transando na favela. É um rebanho de animais selvagens que está preocupado apenas com o orgasmo. Você acha mesmo que isso é cultura? É um reducionismo cultural. E veja, eu não estou só contra o funk. Artisticamente, é uma música bem reduzida, se é que a gente pode chamar de música, mas é possível, por exemplo, trabalhar na letra. Por exemplo, escutem algumas músicas de um cara chamado MC Garden. Escutam uma chamada Isso é Brasil. Então, existe, vamos dizer, salvação. Não, a gente não pode também querer destruir. Eu não gosto, eu não escuto. Eu acho uma música pobre. Apenas uma ritmização sem melodia, sem um trabalhar da letra, e perde toda a beleza e reduz o homem a apenas um ser sexualizado, que está preocupado apenas em ter orgasmos múltiplos, tanto homem quanto mulher. É isso que as músicas passam. E reduz a favela. A favela é muito mais que isso. A favela possui toda uma riqueza cultural na vida prática. Tem problemas a vários níveis. Nível socioeconômico, nível religioso. O neopentecostalismo adentra esses ambientes. Nível de intolerância religiosa, por exemplo. Então tem vários problemas. Mas também tem o seu lado de ordem. A gente não pode demonizar as favelas. Então, também não pode divinizar, achar que aquilo ali é a cultura que a gente não pode criticar. Tem que criticar sim. Nada é divino. Porque a cultura musical teria que ser algo incriticável. Não. Temos que criticar, ainda mais somos cristãos. Acreditamos na criação e na queda. Pobre, rico, direita, esquerda, lulista, bolsonarista, todos são participantes do pecado original. Todos estão debaixo da queda. Todos são passíveis de ser criticados justamente por causa do primeiro Adão. Essa é a cosmovisão cristã. Então, dito isso, voltando lá para o slide, né, que eu estava, quando a gente olha para o número, a primeira percepção que a gente tem é justamente os cardinais. 1, 2, 3. A segunda percepção
é o que os gramáticos vão chamar de ordinais. Então, memorize isso. Cardinais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim sucessivamente. Ordinais, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e assim sucessivamente. Esses cardinais, esses ordinais, eles são aí decrescente e crescente. Eu posso decrescê-los ou crescê-los. 1, 2, 3, crescendo. 3, 2, 1, decrescendo. Primeiro, segundo, terceiro, crescendo. Terceiro, segundo, primeiro, decrescendo. Além dos cardinais ordinais, que são autoevidentes para nós, né? Há o que os gramáticos chamam de fracionários. O que são fracionários? Meio. Não existe meia. Meia é o que você coloca no pé. Não usa essa palavra, meia. Ah, meia hora. Tá errado. Bom, a gente usa, por exemplo, está na nossa linguagem ordinária. Tá lá, eu tô conversando com sua esposa, não precisa você se preocupar com falar correto. Eu falo errado. Eu falo errado quando eu tô batendo resenha. Tô com os meus amigos batendo resenha sobre futebol. Tô preocupado com gramática. Claro que a gente coloca tanto no hábito de ler que fica natural falar corretamente. Não pode ser uma coisa forçada. Eu tinha um amigo que ele forçava a falar corretamente, ficava uma coisa esquisita. Ele entonava a voz e falava daquela forma, assim, é porque a magnificência de Deus, o que, essa forma entonada, artificial, teatral, é feia demais. Feia, feia. Saia do teatro e pule para a vida. Se for para falar corretamente, que seja natural. E como vem essa naturalidade? Com literatura, estudando, incutindo de oculto mesmo, aquele se tornar oculto dentro de si. Fica um mistério tão impregnado na sua alma que aquilo começa a sair naturalmente. Tá entendendo? Então não use meia hora, meio. O termo meia é para meia, para o objeto. O termo certo é meio. Meio-dia. Estou meio triste. Que dá a ideia de um pouco, né? Não estou meia triste. É meio triste. Meia, como eu te disse, é o objeto que você coloca no pé. Terço, quarto, isso são fracionários. Vou trabalhar mais de modo mais profundo nos próximos slides. E há, por fim, os multiplicativos e os coletivos. O multiplicativo é ideia de dobro, triplo, quádruplo, que você provavelmente conhece. E os coletivos é dezena. Você chega chega ao mercado. Ao chegar ao mercado, você chega no vendedor e pergunta: tem ovos? Tem. Ah, eu quero uma dúzia. Você está usando, dentro da gramática, um numeral. Numeral que é classificado como coletivo. Dúzia, lembra o que? O termo já remete, né? Lembra o ordinal, 12. Ou melhor, lembra o cardinal, né? 12. Tá entendendo? Então há uma correlação aí dos cardinais ordinais com os fracionários multiplicativos e os coletivos. Então, acredito que isso ficou claro. Então vamos para os próximos slides. Então, numeral é a palavra que atribui quantidade. Lembra lá? Quantidade, primeira dimensão, dimensão numérica. Vou usar aqui a setinha para você pegar. Primeira dimensão da realidade é o quê? É a dimensão numérica. Então, numeral lida com a quantidade, seja ele cardinal, ordinal, fracionário, multiplicativo, coletivo. Então, não tem como a gente olhar para a realidade sem essa dimensão tão importante. Então, numeral é a palavra que atribui quantidade aos seres ou objetos. Lembra que eu falei para vocês do ente, do ser? Então, entenda aqui o mundo das coisas que você coloca nomes de modo substantivo ou adjetivando ou pronomina.
os objetos. Quando você usa um substantivo, você tá trabalhando no signo. Esse signo, quando eu digo, esse signo aqui é um substantivo feminino, eu estou usando e significando. Tal signo que eu usei, a palavra em si, possui um significado. É um substantivo feminino, é um adjetivo, é um verbo. Só que a gente não pode esquecer que quando eu quantifico porque existe o referente. Isto é, existe a coisa em si mesma. Então não tem como eu olhar para a realidade sem observar a linguagem. E a linguagem precisa estar no referente. Porque o referente demonstra o que, Anderson? Demonstra a verdade. E é isso que nós estamos atrás, da verdade. Por que você estuda português? Porque você tem que se qualificar para ir atrás da verdade. Não ser enganado. Em vários fatores, em vários níveis sociais. Então você não vai ler Machado de Assis só por ler, não. Aquilo ali vai te ajudar na sua vida total. Não é meramente, eu vou formar meu imagem. Não, é a vida inteira. A literatura forma a sua personalidade. Aguça o seu eu interior. Conecta a sua alma com a vida. E quando digo vida, digo a vida na sua totalidade. Quando digo a vida na sua totalidade social. Nas esferas, na sua igreja, na escola, na universidade, no trabalho. Ao caminhar durante o dia em determinada rua. Ao viajar para a praia, ao observar o mundo, a literatura abre um universo multívoco, multiforme, colorido. A literatura colore a sua percepção. Você vê alguém fazendo uma besteira, por exemplo, você vai lembrar de algum personagem. Aquilo vai te dar um respaldo, um arcabouço de uma dimensão extraordinária. Por isso que as pessoas que leem literatura são mais inteligentes que, por exemplo, um biólogo que não gosta de literatura. O biólogo pode gostar de literatura, né? Eu sou daqueles que todos os cientistas ou todo professor de determinada área, se ele amar a literatura, ele vai ser um cara inteligentíssimo na sua área. Por isso que temos hoje péssimos teólogos. Por quê? Porque é gente que não gosta de ler, não gosta de literatura. Até gosta de ler, mas só lê livros teóricos. Vira um acadêmico, como diz Olavo de Carvalho, um acadêmico vulgarizado. Porque os teólogos do passado eram tão extraordinários? Justamente porque davam ênfase à literatura. Então, lembre aí, signo, significado referente. Eu vou sempre estar lembrando disso aqui. Porque isso é muito importante ao estudo da literatura, da própria gramática. Então você tem que casar a literatura com a gramática. Só estudar gramática não adianta. Novamente, vou repetir isso aqui. Só estudar a gramática não adianta. Você não vai aprender. Veja, até hoje eu estou estudando gramática. Sempre estou estudando, porque a gente esquece. Eu estou aqui escrevendo um livro. Eu não sei se aquela palavra está correta naquela frase. Vou buscar os sinônimos. Eu estou lendo agora Machado de Assis. A todo momento eu pego o dicionário. Eu não estou entendendo o que esse cara está falando. Pega o dicionário. Essa palavra aqui eu não conheço. Vá no Google e veja lá qual é o significado. Não é vergonhoso fazer isso. Se você não faz isso, fica um vazio na sua mente. Você perde o sentido do texto. Ou seja, você lê o signo e perde o significado. Aí você não tem como ir ao referente. Ou seja, não tem como jogar aquilo na realidade. Entendeu? Então veja como é importante o casar da gramática com a literatura. Então vamos lá. Cardinais. Aí eu coloquei algumas imagenzinhas para você ter a percepção de modo mais proeminente. Então, quando a gente olha para os cardinais, a gente vai encontrar flexão de gênero. O que é flexão de gênero, Anderson? Masculino e feminino. Lembra lá? Vamos voltar lá novamente para o começo. Para você lembrar. Lembra aí, ó. Substantivo, artigo, adjetivo, pronome, numeral e verbo possui o quê? Possui variação. Varia em quê? Varia em gênero, número e grau. Ou seja, gênero indica masculino, feminino. É binário, né? É uma binaridade aí.
Então, os cardinais, quando a gente observa-os, a gente vê as formas masculinas e as formas femininas. A forma masculina, um. A forma masculina do um é uma. 2, duas, 21, 22, 21, 22, 22, 200, 200, 300, 300, 400, 400, 500, 500, 600, 600 e assim sucessivamente. Aí eu tenho aí dois exemplos, né? 2.000 homens. 2.000 homens. Eu não poderia colocar aqui 2.000 homens. Estaria gramaticalmente correto, justamente porque está tocando aí no numeral e na flexão de gênero. Quando eu digo homens, eu estou olhando para o referente. O referente é o quê? É um homem. E lidar com o homem é lidar com o quê? Com a dimensão biológica. O homem possui o quê? Pênis e a mulher, vagina. Dimensão biológica é um fator determinante aqui na gramática. Não existe isso de termo neutro. Para essa dimensão aqui, para esse exemplo aqui, claro, né? Claro que vai existir palavras neutras, palavras que são usadas, por exemplo, para quando eu digo boa noite a todos, eu chego ali na igreja e vou pregar. Quando eu falo boa noite a todos, eu estou usando um termo que engloba homem e mulher. Boa noite a todos e todas, necessariamente está incorreto? Não, mas é a redundância, tu está reduzindo. De modo redundante. Porque quando eu digo todos, eu estou indicando homem e mulher. Boa noite a todos e a todas e a todes, aí já é maluquice, porque todos não existe. Todos é uma imposição política de uma galera afetivista da esquerda identitária, ou seja, da New Left, sobre a linguagem e quer impor isso. Quer impor politicamente, ou seja, quer usar o estamento burocrático, ou seja, o Estado quer passar uma lei na educação para professores serem obrigados a dizer todos. E hoje existem escolas que obrigam os professores a dizer todos. Nem que eu passo minha vida inteira ganhando um salário, mas eu não vou... Anderson, você vai estudar na escola ali, você é obrigado a falar todos, é obrigado a abraçar a esquerda New Left identitária. Você vai ganhar 4 salários, 5 salários. Muito obrigado. Muito obrigado. Não vou continuar aqui dando minhas aulas, escrevendo os meus livros e tudo bem. Porque a gente não pode se render a isso. Não pode, é um autoritarismo da New Left, ou seja, da esquerda identitária. Os cardinais por extenso. Como assim por extenso? A escrita. Por exemplo, você está vendo o número 335. Quando se diz, escreva um cardinal por extenso aí, está mandando você escrever o número. Aí A é o número e A escrita por extenso. 330, 2022, 133.549. Então, quando eu escrevo um número, um numeral, eu estou fazendo uma extensão do número de modo escrito. Então, esses são os cardinais. Agora vamos para os ordinais. Os ordinais, eles também possuem essa dimensão por extenso e possuem a simbólica numérica. Então, primeiro, existe aí o número e a escrita por extenso. 10º, segundo, 20º, terceiro, 30º, quarto, 40º. Veja, todos os números é uma repetição dos 10 primeiros números. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até a numerologia ordinal também precisa dos cardinais. Veja, todas as dimensões aqui, seja ele ordinal, cardinal e assim sucessivamente, depende dessa numerologia cardinal, desse ponto cardinal. O cardinal é o ponto elementar, para mim entender os desvelamentos, por exemplo, os ordinais. E assim sucessivamente, até chegar nos coletivos, como eu falei, né? Então isso é muito importante.
Então, há o número centésimo, o número ordinal, né, centésimo, e a sua escrita por extenso. Por exemplo, a palavra ali, centésimo. Se você voltar lá na primeira aula, centésimo é o quê? É uma praparoxítona, não é isso? Por quê? Porque a antepenúltima sílaba, té, é a sílaba mais forte. E toda sílaba que está mais forte de modo antepenúltimo é uma proparoxítona. Toda proparoxítona leva acento. Leva acento. Observe aí, ó. Quinquagésimo. Sexcentésimo. Milésimo. Todas as palavras são palavras proparoxítonas. A sílaba tônica aqui é a antepenúltima, né? Então existe a última, a penúltima e a antepenúltima. Só a gente relembrando aí as primeiras aulas, né? E os fracionários, Anderson? Os fracionários são numerais que se referem ao fracionamento de uma unidade. Os fracionários vão indicar aí, né? Divisões e partes. Os numerais fracionários são flexionados em gênero, masculino e feminino, e número singular e plural, conforme o numeral cardinal que os antecede. Veja, para mim trabalhar os fracionários, eu preciso... Os fracionários e os ordinais, eu preciso dos cardinais. 1, 2, 3, né? Não tem como trabalhar todas as ênfases sem o cardinal. Então, aí ficou claro, né? Fração. Existe a fração 1/2, 1/3. Então, isso vai aí crescendo, né? 1/4, 1/5, aí 3/2, 4/3, 10/4. Então aí a fração e a escrita por extenso, que é a leitura, né? Então os fracionários também são importantes aí para a matemática, por exemplo. Muito importante. Vamos lidar agora com os multiplicativos, para você ter uma percepção. Aqui vou ser rápido justamente porque é a questão já intuitiva, né? Os numerais multiplicativos indicam o número de vezes pela qual uma quantidade é multiplicada. Eu botei um exemplo aí. A é o dobro de B. Então, por exemplo, dobro, duplo, dúplex, dúplice. Então, vamos lidar aí com a díada, ou seja, o número 2, para trabalhar aqui a partir da dimensão dos cardinais em análogo aos coletivos, né? O cardinal 3, dentro dos coletivos, a gente pode trabalhar com triplo, tríplice. Por exemplo, quando eu digo, a gente acredita na tríplice cosmovisão cristã, ou seja, a criação que é da redenção. Eu estou usando aí uma terminologia gramatical do numeral, dessa classe gramatical que é o numeral, trabalhando ali o cardinal 3 dentro de um coletivo. Aí eu tenho quádruplo, quíntuplo, sextuplo e assim sucessivamente. Então isso é muito importante, justamente porque a realidade numeral está aí autoevidente. Então, outro exemplo aí, né, dos numerais multiplicativos é justamente o numeral escrito por extenso e o próprio número cardinal. Então, dobro, triplo, quadruplo, quíntuplo, sextuplo, sétuplo e assim sucessivamente. Então, a gente vai encontrar aí a escrita por extensa e o cardinal, né? Que é o 2, 3, 4, 5, 6, 7, até chegar no 13, né? Então, é isso. Essa aula de hoje é muito importante porque trabalha a dimensão quantitativa da realidade temporal. Deus é um grande geômetra, como diz Leibniz, né? Então, coletivos, para a gente terminar. Os numerais coletivos são aqueles que se referem a um número exato de um conjunto de dias, meses, anos, quantidade, dentre outros. Então, esse aqui é bom para você memorizar. Coletivos lida, por exemplo, com bíduo, bimestre, biênio, centena, centenário. Então, quando eu uso essas terminologias, seja escrita ou falada,
Por exemplo, um bem usado bimestre. Bimestre indica o quê? Bimestre indica 2 meses. Bíduo indica o quê? 2 dias. 2 anos, biênio. Centena indica o quê? Conjunto de 100 unidades. Centenário, período de 100 anos. Decênio, período de 10 anos. Dúzia, 12 unidades. Lustro ou quinquênio, período de 5 anos. Mês, período de 30 dias. São numerais a partir da dimensão coletiva, né? Novena, isso é um termo muito usado, por exemplo, no ambiente religioso católico. Novena, período de 90 dias. Quarentena. Quarentena, possivelmente eu queria saber, não cheguei a pesquisar do porquê usou o termo quarentena, porque foi mais de 40 dias que a gente passou, né, na época da pandemia, né? Então, interessante para uma pesquisa. Só botar aí no Google que provavelmente vai achar, né? Quarentena. Se a gente for levar o pé da letra na gramática, quarentena indica apenas um período de 40 dias. Então, provavelmente, passa 40 dias, mais 40 dias, mais 40 dias. Quatriênio. Quatriênio, período de 4 anos. Semana é também uma palavra que está ali jogada no numeral aí. Semana, período de 7 dias. Semestre, a gente usa muito esse termo. Semestre, período de 6 meses. E assim a gente vai chegando nele. Quando eu digo trinca, a trinca cristã cosmovisionária. Criação, queda e redenção. Conjunto de 3 elementos semelhantes. A trindade é uma trinca. Posso usar isso, né? Quando eu digo conjunto de 3 elementos semelhantes, por exemplo, criação, queda e redenção é um fio condutor unitivo, né? Da obra de Cristo. É claro que existe, teologicamente vai existir a distinção. Mas entendendo a obra de Cristo, aí vai haver uma unidade ali. Houve uma criação, a queda no pecado e a redenção em Cristo Jesus. Então existe uma semelhança unitiva que, de modo mais particularizado, existe uma dessemelhança. Mas é isso. Você hoje aprendeu e agora é só você dar uma pesquisada para memorizar o que é esse tão importante numeral. Próxima aula vamos trabalhar o verbo. Então o verbo também é muito importante, porque quando a gente for estudar as funções, né, da linguagem para fazer análise sintática, entender o que é verbo, advérbio é muito importante, preposição, para a gente conseguir de fato fazer uma análise sintática de textos e assim ir aguçando o idioma e melhorando em minha leitura, nas suas leituras, né? A minha também, né? Que eu também estou aqui aprendendo. E melhorando e assim conseguir chegar no varão perfeito linguisticamente. Então, meu muito obrigado. Até o próximo.